Casa. Agora o NTV. Pai de criança com paralisia cerebral reclama da interrupção no fornecimento de leite pela farmacinha em Patos de Minas. Polícia prende suspeito de cometer homicídio a facadas e você vai ver também. Veículo descontrolado invade residência no bairro Jardim Esperança. Museu de Contabilidade do Unipan recebe documentos do Arquivo Municipal. A retomada do projeto Bombeiro Mirim após 2 anos em Patos de Minas. Moradora faz apelo para acabar com transtornos causados por infiltração e conseguir escritura de casa. Mais de 100 atletas participam da Copa Paranaíba de Mountain Bike em Patos de Minas. As variações nos preços de produtos comercializados na Ceasa. Começa a vencer a escala de pagamentos do IPVA 2023 e a movimentação no mutirão das famílias da Defensoria Pública. O NTV News desta segunda-feira começa a partir de agora. Um carro ficou desgovernado após passar sobre um buraco e invadiu uma residência no bairro Jardim Esperança, causando muitos estragos. Valtenir Santos voltava de um almoço de Folia de Reis com a esposa, o filho de 2 anos e um sobrinho de 16 no interior de uma minivan, momentos antes de cair em um buraco no asfalto na rua Cangeranas, na esquina com a rua Zulmira Vieira de Araújo, no bairro Jardim Esperança. Aí a hora que passou aqui em cima aqui, aí a hora que meu cunhado estava vindo, enquanto ele virou, eu virei atrás dele, né? Eu virar, caiu dentro do buraco, aí prendeu, né? Ficou preso. Aí a gente desceu do carro para poder tirar do buraco de normal, né? A hora que a gente desceu, o carro maneirou, aí a roda levantou, acabou de subiu no buraco, e aí como aqui é muito declive, né? Aí ele desceu, aí a porta estava aberta, eu desci, pelejando, como eu já estava fora do veículo. Aí eu desci pelejando com a porta aberta, tentando pôr o pé no freio, mas aí é muito rápido, o trem embala muito rápido. A minivan seguiu desgovernada em direção à rua Sapucaias e Valtenir conseguiu evitar a colisão com o veículo que estava estacionado. Aí quando eu vi que ia bater nele, ia bater a porta no carro e eu estava com a porta aberta, aí o recurso foi tentar desviar um pouco do carro e soltar. Né? Aí acabou, como já estava vindo embalado, eu acabei parando debaixo do carro, né? E aí, infelizmente, bateu no muro do moço aqui. A avó e a neta de 7 anos estavam fazendo as unhas atrás da parede que foi atingida pelo carro. A garota foi atingida por um tijolo nas costas e sofreu um corte de 15 centímetros, sendo levada por uma ambulância até a Santa Casa de Misericórdia. Já Valtenir sofreu escoriações no pé esquerdo. A SAMU veio, que machucou a netinha dele, nem bater ali, o tijolo caiu e fez um corte nas costas dela. Mas aí a SAMU levou, está sendo atendida, né? E aí a gente estamos aqui, né, conversando com o rapaz, a gente vai arrumar o estrago, né? Por causa de um buraco. Já tinha caído, a vizinha ali falou que já tinha caído pessoas lá dentro, já várias vezes. Mas aí como estava dentro do veículo, então não chegou a perder o controle. Agora eu desci do veículo, porque nele cair ele prendeu. A hora que a gente desceu, ele maneirou, né? E como está em declive, aí ele movimentou, que a gente tentei entrar dentro do carro para frear, já não deu mais. Veio a colidir com o muro do moço aqui. Segundo Valtenir, as autoridades já haviam sido alertadas sobre os perigos do local. A vizinha lá falou que ele estava tampando o buraco, foi essa semana, sexta-feira. Ele estava aqui, a enxurrada arrancou o asfalto. Aí ele estava aqui remendando, a vizinha dali falou, vocês podiam tampar um buraco ali, que muita gente já caiu lá dentro dele. E em uma hora pode acontecer o pior, sexta-feira, né? Aí ele falou, não, isso aqui tem que fazer o meio fio e depois a gente vir e fazer o remendo na parte que ficar dentro do asfalto, né? Aí ele pegou e largou, infelizmente, sexta-feira, hoje a gente pega a família, vem para poder fazer um almoço, né, na casa do pessoal até conhecido da gente e infelizmente acontece isso. Trabalhador da construção civil, o próprio Valtenir irá reconstruir o muro e arcar com todas as despesas. Juízo, né? Uma jovem que está no 8º mês de gravidez foi hospitalizada com fratura no braço após ter sido agredida pelo companheiro. Esse fato foi registrado no fim de semana no bairro Nossa Senhora das Graças, em Patos de Minas. A jovem, de 22 anos, deu entrada na Santa Casa de Misericórdia após sofrer agressões do companheiro, um rapaz de 25 anos.
Foram os próprios funcionários da Santa Casa que acionaram a Polícia Militar para fazer a denúncia. Aos policiais, a jovem relatou que por volta das 18 horas de sábado, ela teve uma discussão com o marido e foi humilhada e ofendida verbalmente por ele. Em dado momento, a jovem teria arremessado o gelo que estava dentro de um copo contra o companheiro e ele, em reação, chutou o recipiente, atingindo a mão dela. A vítima, que está grávida de 8 meses, deu entrada na Santa Casa de Misericórdia, se queixando de dores. Ela passou por exames de raio-x e constatou a fratura no braço. Ela relatou também que no momento da agressão chegou a colocar a mão na barriga para proteger a criança, pois está grávida de 8 meses. Diante dos fatos, o rapaz foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas e ela também relatou que não tem interesse em representar contra o companheiro. Paula Mota para o jornalismo da NTV. Agora vamos ao nosso giro de notícias com outras ocorrências policiais de Patos de Minas e da região. Em São Gotardo, na LMG 764, 2 veículos se envolveram em uma batida. O motorista da Amarok disse para a polícia que o veículo apresentou falha enquanto estava em movimento e por isso sinalizou e encostou na lateral da rodovia aguardando por socorro. Já o motorista do Gol contou ter se deparado com a caminhonete parada sob forte chuva e não conseguiu evitar a colisão. Apesar dos danos provocados aos 2 carros, ninguém se feriu durante o acidente. Em Coromandel, na noite deste domingo, a Polícia Militar conseguiu recuperar dinheiro e uma faca utilizada para agredir uma mulher de 47 anos enquanto ela trabalhava em um bar. A vítima contou que, além do agressor tentar lhe obrigar a manter relação sexual, roubou R$ 495 e a esfaqueou no rosto e pescoço. O autor do crime, de 37 anos, foi localizado e preso em flagrante ainda com a faca. A Polícia Militar Rodoviária registrou na MGC 462, em Patrocínio, o capotamento de uma caminhonete. A motorista de 45 anos disse ter sido surpreendida por outro veículo no momento em que tentava realizar uma ultrapassagem. Ao tentar retornar, acabou perdendo o controle de direção e o carro capotou até parar de lado. A condutora foi hospitalizada com escoriações e se queixava de dores na coluna. Já a passageira de 30 anos foi socorrida pelo SAMU em estado grave. Em Serra do Salitre, a Polícia Militar conseguiu prender o suspeito de matar um homem a facadas na madrugada desse domingo. Foi constatado que um homem havia sido esfaqueado e que a motivação desse crime foi uma desavença entre o autor e a vítima. E que ambos já haviam tendo algumas discussões, alguns atritos em decorrência de causas, por exemplo, como dívidas. Um devia ao outro a cerca de R$300, brigas por questões envolvendo relacionamentos. E na madrugada do dia 12, eles faziam uso de bebida alcoólica num bar situado no distrito de Catiara e ambos vieram ter uma discussão e um deles veio a esfaquear. Foram algumas facadas, o indivíduo praticamente já perdeu a vida no local, foi socorrido, mas já chegando para o atendimento sem sinais vitais. Foram mais de 10 horas de trabalho consecutivos no intuito de descobrir aonde esse autor havia escondido. Ele pegou o carro do seu pai e tomou um destino ignorado. Por volta de 2 horas da tarde, ou seja, 12 horas depois, a Polícia Militar, já suspeitando de um local, fez a verificação, fez o cerco nessa residência e conseguiu localizar. O indivíduo ele estava na casa de uma ex-companheira que deu o esconderijo para ele. A Polícia Militar chegou no local, fez contato, eles negaram a abrir a porta, foi necessário fazer a entrada forçada da residência e esse indivíduo ele estava escondido dentro do sofá. Na hora que os militares levantaram o sofá para verificação, constatou ali que o autor estava escondido naquele local. Naquele momento ele recebeu a voz de prisão por homicídio qualificado, consumado. A mulher, a ex-companheira também por favorecimento real, por dar aí proteção e esconderijo para um criminoso. Então os dois foram conduzidos para a delegacia, para o batalhão, feito o registro e conduzido, apresentado para a delegacia de plantão. A seguir aqui do News, a retomada do projeto Bombeiro Mirim após 2 anos em Patos de Minas. Você vai ver que moradora faz apelo para acabar com transtornos causados por infiltração e conseguir a escritura de casa.
O Corpo de Bombeiros realizou na manhã de hoje, no Centro Universitário de Patos de Minas, a solenidade de início de retomada do projeto de responsabilidade social Bombeiro Mirim, que estava suspenso desde 2020. O projeto de responsabilidade social Bombeiro Mirim visa atender crianças e adolescentes de famílias de baixa renda e que vivem em localidades consideradas áreas de risco social. O objetivo é trabalhar a cultura da prevenção, como primeiros socorros, além dos princípios básicos de respeito uns aos outros como cidadãos. Esse projeto já vem ocorrendo no município de Patos de Minas já de longa data, é um projeto de sucesso no município, nós estamos apenas retomando ele. Foi interrompido em 2019, 2020, 2021 e 2022 não tivemos, muito por conta da pandemia. Mas, como você disse, é um projeto de responsabilidade social que visa construir valores cívicos, morais nas crianças, trazer dicas de autoproteção, orientações sobre como lidar nas situações de primeiros socorros e também trabalhar com uma vertente muito forte em relação à educação ambiental. Além de orientá-los a repassar o aprendizado para outros familiares e conhecidos. Neste primeiro semestre, 70 alunos vão compor as 2 turmas do projeto e outras 70 virão no segundo semestre. Os jovens, de 9 a 15 anos, foram previamente indicados pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Patos de Minas. As atividades serão realizadas no período da manhã e da tarde. Nós idealizamos 2 fases, primeiro semestre, uma turma, segundo semestre, outra turma. Lembrando que é uma turma de manhã e uma de tarde, então são 35 crianças cada turma, 70 por semestre. Ao todo aí a gente espera alcançar 140 crianças, 140 famílias impactadas aí pelas ações do Corpo de Bombeiros e dos parceiros. Cada turma iniciará seu horário das atividades às 8 da manhã e com término às 11, na parte da tarde às 13 com término às 16. As atividades se desenvolverão mais especificamente nas dependências do SESC-Senat, aqui na unidade de Patos de Minas, uma parceria retomada com o desenvolvimento do projeto. E os objetivos do projeto é, dessa forma, formar cidadãos, através aproveitando a imagem da instituição do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, através de ensinamentos e noções de prevenção e combate a incêndio, noções de primeiros socorros, cidadania, civismo, hierarquia, disciplina, proteção e defesa civil, principalmente. Enfim, dar um norte para essas crianças, dar um caminho mais saudável e seguro para a nossa sociedade. Com isso, a ideia é devolver à sociedade cidadãos que possam, no futuro, colaborar para o bem-estar e segurança no ambiente social em que estiverem inseridos. A gente mostra agora o pedido de ajuda de uma aposentada que luta para conseguir a escritura de sua casa e que, além disso, ela sofre com os problemas causados por infiltração e esgoto. É em meio a diversos pontos de infiltração que a aposentada Suelane Maria da Silva tem passado os últimos meses devido ao período chuvoso. Tá difícil a infiltração, tudo mais, molha tudo. E eu ganho um salário mínimo só e muitos remédios, eu tenho diabetes, tenho problema de pressão, tireoide, uns eu compro. Gastrite, outros eu ganho, Então fica difícil para mim, sozinha. Se o prefeito puder me ajudar, Deus abençoa ele, e todos vocês. Além das infiltrações e problemas de saúde, Suelane precisa lidar com o mau cheiro e com o surgimento de insetos e animais peçonhentos que surgem nas fossas, devido ao fato do imóvel não possuir rede de esgoto. Aqui, quando eu comprei, é do antigo dono aqui, Aí meu irmão morou comigo desde quando minha mãe era viva, Ele tinha esquizofrenia. Ele era da prefeitura, aposentado, era gari, Aí ele faleceu, deu um infarto fulminante, aí eu fiquei sozinha, sabe? Aí desde então, eu estou passando por essas dificuldades. Eu já ganhei até a cesta básica, porque eu dei uma ajeitada aqui, que como vocês viram, não terminou de arrumar muita coisa, eu que ajeitei, sabe? Mas ainda falta muita coisa para arrumar. Após quase 12 anos residindo no imóvel que já está pago, Suelane ainda não obteve a escritura. E eu queria que o prefeito me ajudasse, se fosse possível, a arrumar a escritura, porque eu fiquei sabendo que o antigo dono veio a óbito, Aí eu tenho medo de perder eu não tenho rede de esgoto aqui, tem uma fossa, dá mau cheiro, é bicho, água tá entrando tudo dentro da minha casa, Aí fica difícil. Enquanto aguarda pelos papéis, Suelane passa por dificuldades financeiras e busca a ajuda dos telespectadores da NTV.
Quem quiser colaborar pode realizar doações para a poupança da Caixa 0142 013 00 166729-1 ou diretamente na casa de Suelane, que reside na Avenida da Vitória, número 300, no bairro Santa Terezinha. Olha, eu agradeço todo mundo que puder me ajudar, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que eu consiga a escritura, que eu tenho medo de eu perder essa casa, porque morar de aluguel é muito triste, eu tenho muita dó de quem paga aluguel, porque não é fácil. Não é fácil mesmo, né? Depois do intervalo tem a previsão do tempo para terça-feira. Você vai ver que mais de 100 atletas participaram da Copa Paranaíba de Mountain Bike em Patos de Minas. E o Museu de Contabilidade do Unipan recebe documentos do Arquivo Municipal. Com parte do acervo doado ao Museu de Contabilidade do Unipan, a equipe técnica seleciona documentos relevantes de Patos de Minas com o objetivo de organizar e liberar espaço no Arquivo Municipal. O Arquivo Municipal conta com 680 metros quadrados que são preenchidos por quase 1 milhão de processos e 8 milhões de documentos. Considerada referência pelo Arquivo Público Mineiro, a unidade que guarda e preserva documentos de Patos de Minas que datam do século XIX até o presente, realizou um processo técnico para selecionar os arquivos de maior relevância para o município. A gente montou uma comissão, a gente contou aí com a parceria aí da DIMEP, do pessoal do museu, historiadores do museu, professores do Unipan, estagiários do curso de História que ajudaram, né, na pré-seleção tanto do museu como do Arquivo Municipal, e também entes representativos da sociedade, pessoal do Conselho de Cultura, Igualdade Racial e pessoas que fizeram parte aí no passado, parte dessa história, o contador dos anos 70, por exemplo. E após esse amplo trabalho, né, foi feita a seleção dos documentos mais importantes. Aquilo que seria de relevância histórica para poder guardar, para poder preservar para as gerações futuras, e a gente separar daquilo que não tem relevância para poder eliminar e poder disponibilizar mais espaço aqui no arquivo, né? Alessander Freitas, da DIMEP, Diretoria de Igualdade Racial, Memória e Patrimônio Cultural, conta que o processo levou meses para ser concluído. Parte do acervo selecionado, ele já foi encaminhado para o ADOC-PM, que é o Arquivo Histórico Documental, que funciona hoje nas dependências do Museu de Patos de Minas, e a outra parte do material, principalmente relacionada à parte contabilidade, ele vai passar a ser incorporado pelo Museu da Contabilidade, no Unipan, né, para servir de referência, de estudo, pesquisa, né, para profissionais para desenvolver trabalhos acadêmicos na área. Para o coordenador do curso de Ciências Contábeis do Unipan, a adoção de 77 documentos do acervo para o Museu de Contabilidade, que fica no primeiro andar do bloco G do Centro Universitário, será de grande valia. Esse acervo, né, vai permitir a gente preservar, né, a história, né, parte, né, da história de Patos de Minas, né, que ocorreu junto à Prefeitura, além de ser um material riquíssimo, né, não só em informações, mas que servirá também, né, para a gente fazer pesquisas, né, os nossos alunos lá incentivar a estudar esse material e verificar, né, o que aconteceu ao longo desse período, e a própria população, né, já que o museu é aberto, né, à comunidade, e poderá visitar, né, o museu aí para verificar também, né, o conteúdo, né, de todo esse material. O Museu da Contabilidade fica no primeiro andar do bloco G do Unipan. Fica na rua Aristeu Pereira Cardoso, número 197, no bairro Santo Antônio. Teve início nesse fim de semana a primeira etapa da Copa Paranaíba de Mountain Bike em Patos de Minas. A competição foi realizada no distrito de Arraial dos Afonsos e contou com mais de 100 atletas. A sigla MTB significa mountain bike, em português, bicicleta de montanha. Tal como o próprio nome indica, é um esporte em que o ciclista pedala na montanha, transpondo percursos com muitos obstáculos e irregularidades. Desde o período de pandemia, este é um esporte que tem crescido bastante e criado muitos adeptos. E como forma de fomentar a prática, foi criada a Copa Paranaíba de Mountain Bike em Patos de Minas, que teve sua primeira etapa neste fim de semana. É um esporte que cresceu muito, esporte, uma dimensão muito grande, com
Com a pandemia ele cresceu bastante por conta, né, da facilidade em prática, né, do esporte. E nós estamos ampliando isso aí, fazendo as competições. Muitas pessoas migraram, né, para atividade física, bicicleta, e hoje procuram interesse por competir. É muito gostoso, né, o clima de competição, né? E nós, para poder fomentar isso, né, estamos organizando uma Copa de 3 etapas, né, a Copa Paranaíba. Essa é a primeira etapa, vão ter mais 2 e a última etapa com os campeões da Copa. O trajeto é pré-definido e geralmente inclui estradas vicinais, trilhas, trechos montanhosos e outros obstáculos. O percurso deve ser marcado e algumas pessoas ficam responsáveis de ir até os pontos estratégicos, auxiliar nessa demarcação. O objetivo principal é fazer o trajeto em menor tempo. Essa Copa de Maratona ela é subdividida por categorias, por idade, e hoje também contempla a categoria e-bike, que são as bicicletas assistidas, são bicicletas popularmente conhecidas como bicicletas elétricas. Então tem uma categoria separada para elas e após isso uma categoria por faixa etária. Então a pessoa, nós disponibilizamos um site para inscrição, né? A gente divulga nas redes sociais, é disponível as inscrições mediante o CPF da pessoa, a idade. O pessoal se adequa nas categorias por idade e faz a inscrição, né, e se desloca para o local pré-definido do evento, né? A gente faz toda a reunião, os avisos e fazemos as largadas simultâneas. Naidson de Araxá está no esporte há anos. O atleta já disputou em competições nacionais, ficou um período parado, mas retornou há cerca de 1 ano em busca de novas conquistas. Eu já fui atleta profissional, já corri para uma das maiores marcas do mundo já, tinha total suporte, infelizmente não deu para seguir. Fiquei um tempinho parado do esporte, tive que trabalhar, mas agora voltei com força total, já tem 1 ano e pouco, já voltei a treinar, estou com o meu treinador, Mauro Pereira, o restaurante Miguelinho me ajudando, o Joey MTB, e só dá força, começar o ano com uma vitória dessa já com o pé direito, só dá força para seguir e continuar. Na competição, ele conquistou o 1º lugar na categoria geral, com as 2 voltas completas, totalizando 40 quilômetros de trajeto. Um percurso desafiador. Primeiramente, correr aqui em Patos é sempre muito duro, porque aqui tem bastante montanha, todas montanhas muito duras. Hoje foram 2 voltas, tinha 2 montanhas muito longas e a chuva deixou tudo mais pesado. Consegui dar um ataque aí na primeira volta para não ter surpresa, nenhum problema mecânico. Na segunda volta consegui fazer melhor ainda e sair com a vitória hoje aí. Matheus, também de Araxá, disputou a categoria geral, trajeto mais longo. Com estratégia, parceria e estudando os demais competidores, ele conquistou o 3º lugar na categoria. Uma vitória bem-vinda nessa nova etapa de competições. Foi uma prova com bastante subidas, né? Uma segunda subida bem longa no percurso. A gente acabou selecionando o primeiro grupo na primeira serra longa do dia. Viemos trabalhando para tentar abrir fuga, eu e o Naidson, né, lá da cidade de Araxá. Eu particularmente tenho um pouco de facilidade na parte técnica. Eu sofri um pouco para poder acompanhar o ritmo nas partes mais inclinadas mesmo. E vim estudando os outros atletas e acho que a parte mais difícil do percurso foi a disputa mesmo, entre eu e o segundo geral, que foi o Marlon. Mas eu acho que, como eu estou vindo de uma preparação um pouco interna, que eu venho fazendo sozinho, eu fiquei um pouco surpreso com o resultado. Eu vim de um ano bem difícil ano passado e eu estou bastante feliz no início de temporada, estou apenas descobrindo como é que está sendo. Na categoria percurso reduzido, Marden levou a melhor, conquistando o 1º lugar. O atleta, que é de Patos de Minas, também não teve dificuldades em encarar a prova. A respeito da chuva, né, até que não atrapalha, que o mountain bike a gente está acostumado com isso, né? Mas a prova muito bem organizada, muito bem marcada, atletas aí de alto nível, né? E uma competição de nível difícil. Eu costumo classificar difícil o percurso. Iniciou uma subida aí muito grande. A gente passou nessa subida como foi voltas, né? O percurso. A gente deu 2 voltas no mesmo percurso.
pega subida forte no início e depois no meio da prova. Mas foi uma prova muito legal aí. Sobre os benefícios do esporte, é unânime a opinião deles, de que melhora não somente o condicionamento físico de cada um, mas também melhora a saúde mental de quem pratica o MTB. É uma questão não só de paixão, faz bem para a minha parte mental. Esse ano eu faço 10 anos de ciclismo, comecei com 12 anos, então eu ainda sou atleta sub-23, corpo super elite. E já faz parte da minha vida, eu não consigo viver sem o esporte. Eu acredito que ele tem o poder, com certeza, de mudar a vida de muitas pessoas. Quem ainda não conhece, com certeza devia conhecer. E com certeza é algo que vai agregar muito, não só no físico, mas principalmente no mental. A Copa de Maratona atraiu em torno de 150 competidores com idade mínima de 13 anos neste primeiro ano de campeonato. Número bastante expressivo e que garante um bom atrativo para quem ficou de fora. Restam ainda 2 etapas. A próxima está prevista para o mês de maio e a última deve ocorrer em setembro. As próximas etapas, apesar de chamar Copa Paranaíba de Maratona, as outras 2 etapas vão ser em Patos de Minas. Nós vamos pré-definir. É muito provável que a segunda etapa será aqui no Arraial ainda, num percurso diferente, né? E a etapa final, provavelmente a gente deve fazer no Parque de Exposição, onde o pessoal vai receber a premiação geral da Copa, né? E nós vamos pré-agendar uma data próximo a maio. A gente vai, para não tumultuar com nenhuma outra data de outra prova na região, né? Próximo de maio, a segunda etapa, em setembro, a última etapa. Então a gente vai divulgar nas redes sociais, tem uma página, né? O pessoal pode seguir a página do evento, que é Copa Paranaíba de Maratona, né? E nas redes sociais do pessoal também, que vai ser bem divulgado. Neste início de semana são esperadas as típicas pancadas de chuva de verão. Choveu hoje em Patos de Minas, inclusive, né? Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. O IMET publicou aviso de chuva forte para os municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. A previsão é de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 50%. Em Patos de Minas, nesta terça-feira, as temperaturas devem variar entre 20 e 28 graus. Em Vazante, de 21 a 30. Em Monte Carmelo, de 20 a 29 graus. Em Lagoa Grande, de 22 a 31. E em Patrocínio, variação entre mínima de 19 e máxima de 28 graus nesta terça-feira. Daqui a pouco, aqui no News, começa a vencer a escala de pagamentos do IPVA 2023 e as variações nos preços dos produtos comercializados na Ceasa, em Patos de Minas. O Sindicato dos Transportadores de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais, que na semana passada ameaçou entrar em greve por causa do aumento do preço médio ponderado final, determinado pelo Executivo Estadual no dia 1º de março, se reuniu na tarde desta segunda-feira com o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, para debater sobre o assunto. Barbosa afirmou durante o encontro que a partir de abril a alíquota do ICMS dos combustíveis passará a ser a mesma em todos os estados do país, o que aí, para ele, poderia significar uma redução. O presidente do sindicato, Irani Gomes, disse que o Sinitank irá acompanhar para saber se haverá redução nos preços, especialmente do diesel, que hoje representa cerca de 60% dos custos do frete. Ainda segundo ele, a possibilidade de greve neste mês, por enquanto, está suspensa. A semana começou com variações nos preços dos produtos comercializados na Ceasa. A produção de folhosas tende a ser melhor e os preços mais baixos. Com o período de quaresma e a diminuição das chuvas nesta época do ano, alguns produtos na Ceasa tendem a sofrer variações de preço, alguns para mais, outros para menos. Cada produto tem a sua produção variável de acordo com o sol, com chuva. Tem as hortas que são irrigadas, tem uma produção durante todo o inverno e verão, depende. Mas tudo depende do sol e da chuva para produzir. O tomate caiu de preço, saindo de R$ 130 a R$ 40 para R$ 100 a R$ 120.
Já a laranja subiu em média R$10 comparado à última feira. Da semana passada, por exemplo, a caixa de tomate estava sendo vendida a 140, 130. Hoje está 100, 110. Isso depende, tem o tomate tipo 1, tipo 2, né? Então a variação muito pequena por enquanto. Questão de laranja também, baixou em R$10 mais ou menos. Em algum tipo de laranja, o outro subiu R$10, depende da qualidade, sabe? Mas está mais ou menos com relação à feira passada, mais ou menos o mesmo preço. Não teve grandes alterações. As folhosas mantiveram o preço na faixa de R$40 a R$50. O clima dessa época é favorável para as folhosas. Nessa época agora que vai diminuindo um pouco a chuva, facilita a produção de algumas folhosas. Na época da chuva, essas folhosas é muito mais difícil de produzir. Agora já começa a ter uma produção melhor. Um fator que interfere no trabalho dos produtores é o preço dos insumos e da gasolina. A alta da gasolina, por exemplo, afeta diretamente no custo de deslocamento do produtor até a Ceasa em Patos de Minas. Mas vale salientar que nenhum produto está em falta, apesar dos desafios. Realmente existe a dificuldade do produtor, né, de produzir as coisas, a variação principalmente de combustível, né, que é o caminho do produtor para levar e trazer e produzir, porque ele precisa disso lá na fazenda. Teve um aumento e provavelmente vai aumentar mais o preço dos combustíveis. A gente não sabe, fica muita gente aí na expectativa, na espera para ver o que vai acontecer. Mas não tem faltado produto em lugar nenhum. Sempre tem o produto, mesmo que seja em uma quantidade menor, mas tem. Os proprietários de veículos devem ficar atentos. Começou hoje a escala de vencimentos do IPVA. Pelo segundo ano consecutivo, o governo do estado transferiu as datas do pagamento do tributo IPVA de janeiro para março, como forma de aliviar o peso das obrigações dos cidadãos e empresas mineiras que já têm outros compromissos para serem honrados nos primeiros meses. A escala de vencimentos do IPVA 2023 teve início nesta segunda-feira e termina em 19 de maio para todos os veículos automotores rodoviários usados, variando de acordo com o número final da placa. Todo proprietário de veículo automotor que tenha sob sua posse propriedade de veículo rodoviário tem que começar o pagamento do IPVA 2023 a partir de hoje. Hoje começam as placas de final 1 e 2 e a seguir amanhã 3 e 4, depois 5 e 6 até 9 e 0 na sexta-feira. Quem optar por quitar o imposto em cota única terá desconto de 3%. Já o contribuinte que preferir dividir o valor devido deve pagar em 3 parcelas, nos meses de março, abril e maio. Além do desconto de 3% para aqueles que quitarem o pagamento em parcela única, há também uma vantagem para o chamado bom pagador. Quem tiver veículo em Minas Gerais já há mais de 2 anos, então tendo pagado tudo em dia desde 2021, então se pagou 21 em dia, pagou 22 em dia, agora em 2023 tem direito a um desconto de 3% que cumula com esse de 3% à vista, ou caso o contribuinte não opte pelo pagamento à vista, pagamento a prazo, ele tem direito ao 3% de bom pagador também, caso tenha pagado 21 e 22 em dia. E lembrando que esse desconto é por veículo. O IPVA 2023 pode ser pago em qualquer agência ou terminais de autoatendimento dos agentes arrecadadores autorizados em todo o território nacional, bastando apenas informar o número do Renavan. Os correntistas podem ainda utilizar o terminal bancário ou o sistema online dos bancos para quitar o imposto. Hoje em dia o nosso atendimento está exclusivamente online. Então a nossa repartição ela abre as portas de 1 às 5 da tarde, mas é basicamente um balcão de informações. Então é muito importante a gente deixar claro para quem está em casa assistindo a reportagem que não venha a administração fazendária presencialmente para tratar de assuntos relativos a IPVA.
O nosso canal é no nosso site, tem lá um Fale com a FPVA, taxa de licenciamento. Se tiver alguma dúvida, você vai entrar nesse canal, vai preencher um formulário, encaminhar sua dúvida e você vai ter a resposta o mais rápido possível. A emissão da guia, ela é exclusivamente no nosso site, então é importante frisar, o Estado não manda guia para casa, não manda link por e-mail, nada disso. Qualquer coisa que receba nesse sentido, a chance de ser golpe é gigante. Então, só no nosso site ou nos agentes arrecadadores, com o número do Renavan, né, você consegue emitir também. Na verdade, você não vai nem emitir a guia, você vai pagar direto pelo número do Renavan. Até o dia 28 de fevereiro, proprietários de 2.100.000 veículos se anteciparam e pagaram integral ou parcialmente o IPVA, totalizando R$ 1,5 bilhão de receita. Esse valor já corresponde a 14,7% da previsão de arrecadação do imposto em 2023, que é de 10 bilhões e 300 milhões de reais. A frota do estado é de 11 milhões de veículos. Em Patos de Minas, a frota é de 106.187 veículos. Do total arrecadado com o IPVA, 40% são destinados aos municípios de emplacamento dos veículos. 40% vão para o Tesouro Estadual e 20% para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, o Fundeb. Por fim, para esse ano, vale destacar que o valor do IPVA estará mais alto devido à base de cálculo da tabela FIPE. No ano passado, em função da pandemia, o governo conseguiu congelar a base de cálculo. Então, a base de cálculo de 2022 foi a mesma de 2021. E foi feito isso porque estava havendo um fator atípico, que era veículos usados se valorizando ao longo do tempo. E a gente já não via isso há bastante tempo. Então, como uma forma de remediar isso, o governo conseguiu congelar a base de cálculo em 2022. De 21 para 22, o aumento tinha sido médio de 23%. E agora, esse ano, como as coisas estão voltando ao normal, o veículo usado já começa a se desvalorizar de novo, tal como deve ser. Então, não há mais congelamento, mas ficou esse acúmulo aí dos valores que nós estamos calculando aí em média da ordem de 30%. Em instantes, a movimentação do mutirão das famílias da Defensoria Pública e para a conciliação. Agora sim, vamos falar do mutirão das famílias que teve início hoje para a conciliação de conflitos familiares por meio da Defensoria Pública. Teve início em Patos de Minas o Mutirão das Famílias 2023, uma iniciativa da Defensoria Pública de Minas Gerais para que pessoas possam realizar conciliações como divórcio, guarda dos filhos, reconhecimento ou dissolução de união estável sem nenhum custo. O mutirão começou hoje na parte da manhã, fizemos 4 sessões de conciliação na parte da manhã, 3 tiveram acordo, né, tivemos sucesso no acordo e uma delas não foi possível realizar o acordo. Na parte da tarde também serão 4 sessões, já realizamos 3 sessões até agora. Tivemos um acordo realizado, uma das sessões, uma das partes não compareceu, então não foi possível, mas nós vamos tentar novamente o comparecimento fora do horário de trabalho da pessoa. E uma outra sessão de conciliação que ainda não foi possível fazer o acordo. A defensora pública Raquel Ivar do Sul conta que a expectativa é que 40 conciliações sejam realizadas até o fim do mutirão, que acontece até a próxima sexta-feira, dia 17 de março. Temos 4 sessões de manhã e 4 à tarde. Começamos de 8 às 11, as sessões agendadas, e na parte da tarde, 13 às 16. Em 2022, 2.311 sessões de conciliação foram realizadas em todo o estado de Minas Gerais e 66% terminaram em acordo entre as partes. Nós estamos fazendo demandas de família, né? Na maioria são divórcio, fixação de pensão alimentícia, guarda de filhos, também tivemos uma questão de curatela. Mas, em regra, essa questão de família mesmo, envolvendo divórcio e mais pensão alimentícia. As inscrições para o mutirão já foram encerradas, mas as sessões ainda podem ser agendadas. As sessões já são todas agendadas, né? Nós tivemos o período de inscrição no mês de fevereiro, porque precisa providenciar a documentação, então não é uma coisa imediata.
né? As pessoas que chegarem aqui na defensoria serão atendidas normalmente, mas não participarão do mutirão, né? Serão agendados ou os atendimentos na área de família ou outra sessão de conciliação também que serão feitas fora do mutirão, né? A ideia é concentrar o maior número de sessões de conciliação nessa semana no mutirão, né? Mas a defensoria vai continuar prestando normalmente, nós temos esse serviço recorrente, né? De agendar sessões de conciliação quando tem essa procura, né? Por áreas de família também, de continuar fazendo as sessões. A Defensoria Pública fica no edifício do Ministério Público do Trabalho, localizado na Avenida Padre Almir Neves de Medeiros, número 1249, bairro Sobradinho. Esse é um serviço prestado pela Defensoria que é importantíssimo, né? Todos os anos aí, desde a primeira edição, vem aí trazendo esse fomento para resolver essas questões relacionadas a demandas, né, que poderiam se arrastar na justiça, demandas aí que poderiam ter um longo período, mas que por meio desse programa, desse projeto que é aí realizado pela Defensoria, acaba minimizando, diminuindo e trazendo, né, luz mais cedo, né, dando mais facilidade a essas soluções e trazendo resoluções, né, para esses problemas aí, na maioria, né, questões familiares aí que acabam sendo solucionadas por meio desse programa que é muito bacana, né, que é o Mutirão das Famílias e que é um papel também do Estado de estar resolvendo tudo isso. Então é bacana da gente ver essa iniciativa, né, que é da Defensoria em todo o Estado de Minas Gerais. Olha, o não fornecimento de leite pela farmácia municipal em Patos de Minas tem provocado um verdadeiro drama para o pai de uma garotinha com paralisia cerebral, que depende do produto para manter a nutrição. Isabel tem 8 anos e é filha de Ronaldo e Rosângela. Diagnosticada com paralisia cerebral, a garota frequenta a PAI e precisa tomar fórmulas pediátricas devido ao fato de se alimentar por sonda. Um dos leites que ela toma era obtido na farmácia popular. Mas desde novembro de 2022, a família relata que não está conseguindo obter a fórmula. Eles já estão fazendo hora com a minha cara, achando que, como diz, que a gente é palhaço, coitado. Eu ligo lá, fala que já pediu, fala que vai chegar, minha esposa liga, fala uma coisa para minha esposa, eu ligo, falo outra, minha cunhada me ajudando também, ligou lá, falaram que em fevereiro ia chegar, eu falei, não, vai chegar em fevereiro, né, graças a Deus. Você vê, nós já estamos em março, na metade de março, o leitinho não chegou ainda, eu liguei lá hoje, exatamente hoje, perguntei, eles falaram que nem fez pedido ainda, outra pessoa, então tá difícil, né. São 3 latas de leite por semana da marca Trófico Infante. E cada uma delas custa cerca de R$ 75. A despesa alta, 75 conto. Se eu comprar, vamos dizer, 12 latinhas por mês, dá 900 contos, né? Pra gente que é assalariado, a dificuldade, tem outras despesas, tem despesas com casa. Minha esposa, ela 24 horas por conta dela, porque ela usa uma sonda. Minha esposa, igual eu falei, é uma mãe enfermeira. Ela fica por conta dela 24 horas. Eu trabalho sozinho, ela tem o trabalho em casa. O serviço dela é cuidar dela, e bem cuidado, graças a Deus. Você vê que ela tá bem cuidado. Né? Então dá 900 reais por mês. E para a gente que é assalariado, aperta no fim do mês, que a gente tem água, conta de água, luz, o supermercado, a despesa de ir com ela para pai, né? A gente tem a despesa de remédio, que é caro, médico, tem muitas vezes que a gente não consegue um médico no público, corre no particular que ela precisa, ela não pode ficar sem médico. Ronaldo conta que amigos e familiares os ajudam com frequência doando latas da fórmula. Graças a Deus que a gente tem um pessoal ajudando, mas igual eu falo, a gente paga os impostos, tudo, eu queria ver com o prefeito, porque como diz, pra ele dar uma olhadinha mais carinho na farmacinha, que não é só pra gente também não, eu tô vendo que tem muita mais gente passando dificuldade. A gente quer que ele dê mais um apoio, mais uma... Fetizar, né, na farmacinha pra gente voltar a receber o leitinho. Porque essas são 6 latinhas, mas são 6 latinhas que faz falta pra minha menininha, que ela é especialzinha. Depende desses leitinhos pra ela viver, que ela alimenta com uma sonda. O pai faz um apelo diretamente ao prefeito Luiz Eduardo Falcão para que resolva a situação na farmácia popular. A gente quer que o Falcão pedir de coração com o pai. Eu sei que ele tem filhos, que ele, como pai, olhar que eu sou um pai que eu morro por ela, assim, a gente faz de tudo por ela, eu, minha esposa, que é uma mãe enfermeira, a gente que ele vai na farmacinha, você pode ir lá pessoalmente, se quiser eu vou lá até com ele, né, ver que tá faltando coisas pra gente lá, pra gente que é mais humilde, que a gente paga os impostos, rala o dia inteiro, pra ter o salário da gente, as coisas hoje não tá fácil, e eu sei que ele tá sendo um bom prefeito, tá lutando, queria que ele olhasse com carinho, se ele quiser ir me falar, Ronaldo, vamos lá na farmacinha pra ver o que tá acontecendo, você não tá pegando o seu leite, que não é pra mim, é pra essa menininha aqui, ó, Isabel, que é um anjinho,
Que graças a Deus tem muita pessoa ajudando, mas até quanto tempo o pessoal vai ajudar? Porque cada um tem suas obrigações, né? A gente precisa do leitinho. Caso algum telespectador queira colaborar com a doação do leite, basta entrar em contato com o Ronaldo pelo telefone 34 99881 7158 ou visitar o endereço em que a família reside, na rua Francisco Braga da Mota, número 286, bairro Jardim Panorâmico. Nós enviamos questionamentos à Prefeitura sobre esse pedido, né, de providências aí do SPAI, mas ainda não recebemos a resposta desse pedido, ainda não. Olha, uma última informação, hoje novamente na UPA, dificuldades de quem procurou, encontrou lá um atendimento demorado, como tem sido, enfrentando horas, teve quem chegou meio-dia e até por volta das 18h30 ainda não tinha sido atendido, superlotação, demora, continua na UPA em Patos de Minas, e a gente esteve lá registrando essa movimentação intensa na UPA em Patos de Minas. Desde que hora que você está esperando aqui? Deu de 2h da tarde. Esse prefeito, eu chego aqui, eles não me chamam, passei pela triagem até agora, com dor, sentindo dor, que eu tô fazendo assim, ó, não tô custando a dar conta de coisa. Aí o médico não me cuida, passando mal aqui. Esse prefeito deveria tomar uma decisão, né? E eles vieram, pelo menos, para conversar com a senhora? Não, até agora não apareceu ninguém. Apareceu ninguém para falar nada. Ai, ó, que caos que tá isso aqui. Se você passar mal aqui, você morre aqui, ué. Não aparece o médico para te chamar, ué. Desde que hora que você está aqui aguardando aqui na unidade de pronto atendimento? Hoje, desde a 1h da tarde. Então a senhora já veio outros dias, como que foi? Ontem, às 4h30 da tarde, saímos aqui meia-noite. A senhora está acompanhando a filha da senhora e qual que é a situação? Da minha filha, ela está com a infecção, ela tomou antibiótico há 10 dias e nesses 10 dias ela começou a vomitar. Não para nada no estômago dela. E até agora não foi atendida. E com dor passando mal. Tem sido constante, né? A saúde pública, não só em Patos de Minas, mas no Brasil, passa por muitas dificuldades há muito tempo. E aqui em Patos não é diferente. Muitas reclamações continuam, né? As reclamações com relação à demora para o atendimento na UPA em Patos de Minas, superlotação. Principalmente em meio a um momento que a gente vive aí de epidemia de dengue, né? Quando isso impacta, além de todas as outras doenças, isso impacta muito aí nesses atendimentos na UPA, nessas dificuldades aí que o patense enfrenta para o atendimento na saúde pública. O NTV News fica por aqui, volta amanhã às 19h. Obrigado pela companhia e até lá.